Renato, bem-vindo ao Jornal da Fórum, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com você, Miguel. E estamos com camisetas combinando, né? Ambos É de isso, preto, ambos de camiseta, né? Que legal. é isso aí. Então, teve essa série de discursos na ONU, eu assisti alguns, assisti o do Lula, a gente assistiu agora juntos o do Lula. Qual é a análise que você faz desse discurso do Lula? Olha, eu não ouvi inteiro, mas me parece que é muito bom. O Lula tem uma visão do mundo que é muito correta e nós temos uma situação também em que da primeira vez que ele foi presidente, nós tínhamos outros estadistas no mundo. Tínhamos, em especial, Angela Merkel. Mesmo Chirac, que foi presidente da França, era uma pessoa que tinha esse perfil de estadista. E ele, inclusive, teve a coragem de se opor à invasão norte-americana do Iraque, que foi uma estupidez. Além de ser errada, trouxe resultados péssimos. Agora, o que acontece dessa vez é que o Lula está mais ou menos isolado. Nós vivemos um esvaziamento das lideranças mundiais. Angela Merkel era uma mulher de direita, no sentido que se usa o termo direito nos países envolvidos e na imprensa deles. Ou seja, direita é alguém democrático que, enfim, não tem tantas políticas sociais quanto a esquerda, mas mantém a estrutura geral do Estado Social Democrático. A França, com uma maioria de governantes de direita, a Alemanha também, ao longo de sua história, nos últimos 80 anos, são países que tiveram mais governantes de direita do que de esquerda, mas mantiveram a ideia de um Estado social, com uma saúde pública de qualidade, educação de qualidade, combate à miséria e tudo mais. O problema é que esses líderes praticamente sumiram e nós temos um problema adicional, é que no Brasil se usa o termo de direita quando se deveria falar extrema-direita. Então, por exemplo, o show que nós vimos ontem, no debate para prefeito de São Paulo, tem o quê? Tem um personagem de extrema-direita explícito, que é o Marçal, que fez essa palhaçada toda, e nós temos um personagem que procura ter o apoio de extrema-direita também, assume os custos da extrema-direita por convicção ou por oportunismo, nunca sabemos, mas, enfim, está disposto a fazer todo esse jogo, que é o atual prefeito. Então, no Brasil, nós tivemos, e infelizmente não é só no Brasil, um esvaziamento da direita, e praticamente nós temos, de um lado, uma esquerda que se moderou, o Lula é o grande exemplo dela, talvez o melhor exemplo, e uma direita que sumiu e cedeu lugar à extrema-direita. Então, uma situação muito delicada. Veja, aqui no Brasil, por exemplo, o Lula não está conseguindo fazer algo comparável ao que ele fez nos primeiros mandatos. Os primeiros mandatos ele era o homem, como disse Obama, e ele fez o show, não só o espetáculo do crescimento, como fez uma coisa rara na nossa história, que é aproveitar tempos de bonança econômica para fazer coisas corretas. Nós tivemos uma grande acumulação de reservas cambiais após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil exportou matéria-prima, tudo mais. Então, no final, o Brasil estava cheio de dólares. O que fez com esses dólares? Comprou carro, comprou produtos industrializados fora. Não se industrializou. A industrialização de verdade no Brasil, que é Juscelino Kubitschek, é quando o Dutra já tinha esvaziado os cofres brasileiros. Então, o que foi muito bom nos governos Lula foi, ele se beneficiou da bonança econômica? Sim. O Brasil estava bombando? Estava. Foi sorte? Enfim, o mais importante não é ter sorte ou não, o que você faz com a sorte. Quer dizer, esse dinheiro foi usado para educação, saúde, inclusão social, foi o melhor investimento que o Brasil pode ter feito, podia fazer, talvez o melhor da nossa história. Mas agora, então, quando o Lula fala, eu sinto um pouco, às vezes, que é aquela voz clamando no deserto, com muita gente, assim, enfim, não disposta a adotar essa política, tanto que está muito difícil aqui dentro do Brasil. E o fato mesmo de que o presidente viaje, que o presidente fale fora, de que ele cause impacto fora, em uma boa parte da opinião pública mundial, isso traz um custo, que é quem consegue segurar a onda aqui dentro do Brasil. Os colaboradores do Lula não têm altura dele. Então, quando vai negociar com Arthur Lira, o que a gente sabe não é nada fácil, faz falta o próprio Lula. Não é o ministro tal qual que vai conseguir. É lamentável dizer isso, mas, enfim, é a realidade. Sim, só para começar, eu diria isso, então, viu, Miguel? Muito bem, Renato. Vou passar aqui para outro assunto, também queria uma opinião sua sobre uma das eleições
mais eletrizantes do país, mais observadas do país, que eles são em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Ontem teve um debate no canal da internet, um canal muito grande, o Flow, foi um debate com muita audiência, e tudo correu bem, quer dizer, com exceção da abertura, o Pablo Marçal entrou já xingando o Ricardo Nunes, mas, enfim, no final teve realmente um problema maior, porque teve violência física, um assessor do Pablo Marçal desferiu um soco no marqueteiro do Ricardo Nunes, que machucou e feriu o supercílio, saiu muito sangue, e antes disso o Ricardo Nunes já tinha Pablo Marçal tinha se desentendido com o apresentador, foi expulso do debate, embora faltando apenas 10 segundos, mas foi, né, expulso. Eu queria saber como é que você está analisando a eleição de São Paulo. A gente tem novas pesquisa hoje da Quaest, que mostra um cenário estável, de certa forma, confirmando uma tendência já vista em outras pesquisas, de um segundo turno entre o Boulos e o Ricardo Nunes. A diferença... Hoje saíram duas pesquisas, na verdade, a Atlas Intel e a Quest. A Quest ela traz um cenário meio difícil para o Boulos no segundo turno, a Quest. Né? Ela mostra o Nunes bem à frente no segundo turno. De fato, deve ser muito difícil. Como é que você está vendo a eleição em São Paulo? E como é que você está vendo, como é que você encara essa figura aí do Pablo Marçal? Pois é, olha, tem uma declaração da Tabata Amaral, depois de toda essa treta, todo esse pugilato, que eu achei muito boa. Primeiro, ela diz: hoje a gente discutiria o Pablo Marçal e não os projetos, os propósitos que estão lá. É verdade, roubou a cena. Segundo, ela disse: eu não quero fazer teoria da conspiração, mas fazendo. E se o Pablo Marçal estiver fazendo tudo isso só para passar pano para o Ricardo Nunes? Porque, veja, com essa história toda, o extrema-direita explícito, grosso, da pancadaria, do insulto, do xingamento, que é o Pablo Marçal, atrai sobre si a repulsa de uma boa parte da população, enquanto o Nunes acaba virando uma espécie de personagem moderado, aceitável, o prefeito que está aí, que não fez um bom mandato, mas também, enfim, não faria as barbaridades, talvez, do Pablo Marçal, embora o Nunes esteja puxando, adulando de toda forma a extrema-direita. As declarações que ele fez ao neto do ditador Figueiredo são infames. Ele dizer, por exemplo, que não deveria ser obrigatória a vacinação. Gente, se não fosse a vacinação, se não fosse obrigatória, nós teria morrido mais gente do que já morreu no Brasil. Não pode esquecer que no Brasil morreu um total de 700 e poucas mil pessoas, quando a proporção mundial, que era de menos de um morto por 1.000 habitantes, nos deveria ter levado apenas 180 mil vidas. Então, há 530 mil vidas a mais por causa da campanha pró-Covid do governo Bolsonaro, com a qual agora o Ricardo Nunes está compactuando, né? Então, eu fico pensando mesmo, o Miguel, o que me preocupa, nós temos dois bons candidatos, o Boulos e a Tabata. Eu voto no Boulos, mas respeito muito a Tabata. Meu sonho é que os dois estivessem juntos, já no primeiro turno, e espero que no segundo estejam. Agora, de qualquer forma, nós temos dois candidatos bons e nós temos os candidatos da extrema-direita. E vai ser triste se esta cidade, São Paulo, que deu vitória ao Lula 2 anos atrás, nas eleições presidenciais, se a cidade de São Paulo eleger um homem que está associado à extrema-direita, que vai às manifestações do Bolsonaro, insinua que seria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, corteja o Elon Musk, enfim, tudo que é errado. E aí é uma coisa que choca muito, que é o seguinte: a direita sempre foi elitista. A direita sempre falou mal do Lula, que o Lula supostamente não falava direito, o Lula cometia erro de português, etc. Tal. O Lula é um gentleman. Ele se veste bem, fala direito, é educado. E a direita, quando caiu na vida e virou extrema-direita, ela passou a quem? Passou a lidar com o Bolsonaro, com o Marçal, com gente, enfim, que não tem a menor educação, nem sequer nos hábitos de educação, quer dizer, seja por encenação, quer dizer, aquela história toda do Bolsonaro comer pão com leite condensado na mesa,
Não sei se isso é verdade ou se é encenação, tipo aquela coisa do Jânio. Jânio Quadros, para quem é novo e não sabe, ou não leu isso nos livros de história, o Jânio Quadros espalhava um pozinho no casaco dele para parecer que ele tinha caspa. Ele fingia que ele era uma pessoa humilde, uma pessoa sem as maneiras dos granfinos, porque ele sabe que as maneiras dos granfinos são antipáticas. Eles sabem que a população como um todo não venera quem é rico e educado. Então, o que hoje temos? Temos o rico mal educado, o rico grosso. Isso, enfim, o Miguel, me preocupa muito, porque eu fico pensando, as pessoas votaram no Bolsonaro, votam no Marçal, esses 20% interessados nele, votam porque estão sendo enganadas ou votam porque elas acham mesmo bacana o sujeito grosso, o sujeito mal educado, o sujeito que não respeita nada, o sujeito que vai para um debate com regras tão claras. Quando o jornalista Tramontina, que tem muito tempo de experiência jornalística, quando ele diz para ele, o senhor assinou um documento pelo qual se compromete a tais e quais coisas, vai xingar de novo ou vai ter a safadeza de guardar todo o seu tempo e xingar só no último instante, quando já não dá mais para ser expulso. E foi o que ele fez. Ele ficou 15 segundos parado, tinha 30 segundos, aí xingou, aí foi expulso. E por que ele foi expulso? Porque ele queria aparecer, essa coisa de quinta série. Quer dizer, temos um eleitorado que acha isso bacana, me preocupa muito. E só mais uma coisa, eu estou muito preocupado com o segundo turno, porque com isso tudo, esse show de ruim, de pé pobre, como dizem, né, na preconceituosa, esse show todo nojento e desrespeito a todo mundo, acaba deixando o Nunes como uma figura moderada na comparação com o extremista radical, né? Extremista do extremo. Então, eu estou preocupado com essa eleição, viu, Miguel? Ainda acho que o Boulos tem chance de ganhar. A Tabata não vejo chance dela ir ao segundo turno. E ainda me preocupa um pouco uma coisa. As pesquisas de opinião que saíram esses dias, houve uma que dava empate, que dava o Boulos com 29%, o Marçal e o Nunes empatados segundo com 20,1%. Hoje saíram que dão embolados os três. Complicado. Eu espero muito que o Boulos esteja no segundo turno e, enfim, espero que ele ganhe no segundo turno. Muito bem. A gente tem uns vídeos aqui que a gente separou, até para a gente comentar. Tem um vídeo do Boulos e da Tabata. Já que você falou bastante da Tabata, vamos assistir o videozinho da Tabata primeiro. Coloca aí, por favor, aqui. Desculpa o português, mas assim, que grande merda. Pablo Marçal consegue mais uma vez. A gente tem um debate que ia entrar para a história dessa eleição como o debate em que mais se falou de proposta. E aí, qual que é a minha leitura? Fica claro que quando o Pablo Marçal não está dando um espetáculo, o showzinho de merda dele para aparecer e ganhar dinheiro, ele não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer para a pessoa com deficiência, não tem nada a dizer sobre insegurança alimentar, não tem nada a dizer de nada, porque não está nem aí para a dor das pessoas. Aí, frustrado que não conseguiu dar o showzinho dele, acontece essa merda que aconteceu. Pablo Marçal inspira essa agressividade, incita a violência desde o dia zero. Os assessores do Pablo Marçal estão amando dele, provocando, xingando, botando o celular na cara dos outros. O que aconteceu agora, a gente não pode ser normalizado. O assessor do Pablo Marçal deu um soco no coordenador de outro candidato. Deu um soco, sem nenhuma razão. O cara saiu o rosto sangrando. Onde é que vai parar? E sabe qual é a merda maior? Porque eu tava lá, feito uma filha da... falando das minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que no dia de amanhã só vão falar do soco. Não vão comparar as propostas. Eu tenho uma teoria, quase que teoria da conspiração, de que colocaram o Pablo Marçal para que a gente não visse as merdas que estão acontecendo em São Paulo. Para que a gente não falasse do trânsito que aumentou, para que a gente não falasse da educação que caiu, para a gente não falasse da segurança que está, assim, muito pior. Porque vira esse circo e as pessoas viram e falam, tá tão ruim, deixa do jeito que tá. Essa é a armadilha.
Eu concordo muito, viu? Concordo muito. A teoria da conspiração dela me parece plausível, viu? Não sei não sei se chega a ponto, está combinado entre o Marçal e o Nunes, mas na prática é isso, né? Na prática isenta o Nunes. O Nunes acaba virando até vítima desse absurdo total que a gente assiste. Mas fala, Sim. Miguel. Não, só um comentário sobre a Tabata. A Tabata, engraçado nessa participação dela, porque ela era sempre muito educada, ela está irritada, né? Então, um ambiente um pouco mais que pede um pouco mais de formalidade, e ela está aprendendo a fazer política, tem que aprender a usar a linguagem de acordo com o ambiente. Agora, o Boulos falou uma coisa parecida também. O Boulos usou uma expressão que ele disse que o Pablo Marçal é o boi de piranha dessa campanha. E aí ele explica, né, que o boi de piranha, todo mundo sabe, quando uma tropa de bois vai atravessar um rio com piranha, né, aí eles pegam um boi, geralmente um boi mais doente, e botam para passar primeiro, para atrair todas as piranhas para pegar aquele boi, para a boiada passar tranquilo. Também. Adorei ela falar palavrão, viu? Foi legal, né? Achei muito bom. Mas fala, por favor. Tem um videozinho do Boulos aqui, vamos assistir, ver o que tem. Coloca aí, por favor, Gui. Tudo bem? Eu estou aqui no Clube Sírio, onde aconteceu o debate do Flow. Acabou agora, não sei se vocês estavam acompanhando, né? Bom, primeiro, foi um debate que acho que o formato, num certo sentido, foi melhor, e a gente conseguiu discutir proposta, apresentar as nossas propostas para São Paulo, mostrar a farsa que é a gestão do Ricardo Nunes, coisa assim inacreditável. Fizemos isso, fizemos enfrentamento aos bolsonaristas, do jeito que tem que ser feito, e mostrar os dois projetos que existem hoje. O nosso projeto de mudança, que não é o projeto que aparece só de 4 em 4 anos em tempo de eleição, e o projeto deles, que a gente sabe é o projeto de quem está na política para ganhar dinheiro, de quem está na política por ego, por vaidade, né? E a turma do Bolsonaro, do pior da política brasileira, né? Então, acho que conseguimos fazer isso no debate. Qual é a coisa lamentável, gente? Eu não sei quem estava assistindo deve ter percebido que o debate foi meio que interrompido. A verdade é essa, antes do encerramento. O que aconteceu? Desde o começo, já estava uma briguinha entre o Nunes e o Marçal. Os dois bateram boca no início do debate, ó, voltou agora, inclusive, ali. Os dois bateram boca no início do debate, antes de começar o debate. A equipe do Nunes, a equipe do Marçal, os dois se xingando, quem era tchutchuca de quem, esse negócio de baixo nível mesmo, né? Bom, aí entrou no debate, os menininhos da quinta série conseguiram se comportar, né? O Nunes perdeu a linha no debate, que pediu direito de resposta para um eleitor. Quem viu, gente? Uma pergunta de eleitor, ele foi lá e pediu direito de resposta. Pode tirar, que é meio longo o vídeo. Eu quero conversar com... Atacando, aí foi expulso. Deixa eu tirar aqui, então dá tempo para a gente conversar. Tem um videozinho do soco aqui também, que é bem rapidinho. Coloca aí, por favor, Gui. O prefeito, o envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido, está na segunda vez. Esse aqui eu tenho o soco. Eu também vou tirar o som que a gente conversa um pouco enquanto vai passando. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. É o do soco, né? Vai combinar na expulsão e no soco. Esse aí vai passar, é um ângulo diferente. Esse aí até, acho que vazou na internet, né? Porque não é a filmagem oficial. Aí vazou, foi um soco forte que mostrou ali, né? Enfim, né? Mas como é que você está vendo as eleições de forma geral, não só São Paulo? A gente também não tem que falar só de São Paulo, não é o Brasil maior que São Paulo. Alguma outra cidade que está acompanhando, Renato? Mas o Rio, viu, Miguel? Mas no Rio é praticamente... Rio e Recife parece estar resolvido, né? No Rio, Eduardo Paes, no Recife, João Campos, parece Teresina também, o candidato progressista está ganhando. Veja, aí são vários matizes, né? Vários 50 cores, 50 tons de progressismo, né? Porque, vamos dizer, Eduardo Paes já foi o candidato contra o Marcelo Freixo, se não me engano. Marcelo Freixo pela esquerda, Eduardo Paes pela direita, vamos chamar. Mas Eduardo Paes foi aliado do Lula e voltou à aliança. Então, no Rio,
a situação parece estar caminhando para isso. Bom, esse é o soco, é impressionante, né? Impressionante isso, né? Acho que desse ângulo eu não tinha visto. Mas e ainda os caras saem fugindo, né? É uma vergonha isso tudo. Mas, enfim, acompanhando. É muito preocupante São Paulo, é muito preocupante Belo Horizonte também, porque em Belo Horizonte a extrema-direita está liderando bastante. E o que preocupa, Miguel, é pensar que são lugares que tinham... São Paulo elegeu duas prefeitas do PT. E um prefeito, aliás, três prefeitos do PT, 2 mulheres e um homem. Belo Horizonte elegeu vários prefeitos progressistas na sequência. Hoje, os candidatos mais favoritos lá, os candidatos na frente, são de extrema-direita. Então, isso tudo é muito preocupante. A gente tem a impressão de que o Brasil não conseguiu... Quer dizer, tem impressão não, a verdade é que o Brasil não conseguiu se livrar do fantasma da extrema-direita, está presente. E a gente vê, o Globo, por exemplo, tem hoje uma matéria sobre os candidatos a prefeito que fazem uso da crítica à vacina, da fake news contra a vacina, para conseguirem votos dos bolsonaristas. Isso é um delírio, quer dizer, isso não deveria existir. Então, eu estou muito preocupado com a manutenção desse tipo de cabeça. A SBPC, que eu sou presidente, vai fazer, no dia 7 de outubro, uma comemoração do Dia da Democracia, que é uma iniciativa nossa e de mais 100 sociedades científicas e ou da sociedade civil, para ter um dia em que a gente defende a democracia, que a gente fala, divulga a democracia e tudo mais. Então, vai ser dia 7 de outubro. E eu vou coordenar uma mesa que é o seguinte: voltou a servidão voluntária. Servidão voluntária é uma tese de um filósofo do século XVI, francês, Lavoisier, e ele diz o seguinte, que por que tantos obedecem a um só? Por que a gente obedece a um só? E isso soma com uma teoria de um psiquiatra alemão, o Wilhelm Reich, na verdade austríaco, que é de que há uma psicologia de massa do fascismo, quer dizer, o nazismo conseguiu seduzir uma parte da população que votou nele, quis o nazismo, não foi simplesmente enganado, não é que o Hitler prometeu uma coisa que não deu, é que eles atraíram mesmo. E o Reich faz uma análise disso a partir da repressão sexual na Alemanha de 100 anos atrás. Pois bem, nós vamos discutir isso no Brasil hoje. Eu com o Christian Dunker, que é um psicanalista e professor da USP, e o Michel German, que é um estudioso do que ele chama nazismo brasileiro. Ele acha que o bolsonarismo é uma forma de nazismo. E o Michel é professor na PUC do Rio de Janeiro. Então, nós vamos discutir, quer dizer, o que está acontecendo que você tem pessoas que vão na direção contrária, ou dizendo ainda de outra forma, se você olha uma sociedade democrática, é uma sociedade em que, com o passar do tempo, as pessoas vão se educando para votar e para agir conforme o seu interesse. Não é só voto, é manifestação, é ação política das pessoas vai se alinhando com o seu interesse. O problema é que nós estamos vivendo um momento de retrocesso em que, vamos dizer, 50% votam no Bolsonaro. Mas desses 50%, quantos o Bolsonaro realiza o interesse deles? 10% talvez. Então tem 40% que estão votando num candidato que vai lhes fazer mal, que vai tirar direitos deles, que vai piorar a vida deles. E por que as pessoas fazem isso? E como a gente pode lidar com isso? Porque tem um ponto a mais: na hora que as pessoas adotam esse tipo de atitude, elas ficam praticamente blindadas contra a escuta, blindadas contra o raciocínio, que é o que o Wilhelm Reich fala do nazismo. O nazismo foi uma forma de fanatismo, que o fanático nazista, se você chegasse para ele e dissesse, olha, não são os judeus que estão te fazendo mal, não são os ciganos, não é o Partido Comunista, o cara nem ouviria. É o que a gente tem hoje. E então isso é muito preocupante. E enfim, eu não tenho resposta para isso, mas só sei que é muito grave e que isso praticamente bloqueou a ideia de diálogo. Quer dizer, esse é um ponto muito importante na democracia e também na vida social. Você dialogar, você argumentar com a pessoa ouvir e até mudar de ideia se você prova para ela que ela está errada. Claro, não se trata de provar na base da patada, da agressão, do paternalismo. Mas, enfim, na democracia isso tudo pode existir. Hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, cada vez mais na Europa também, essa prática democrática está praticamente sumindo. Quer dizer, as condições para isso, condições para o diálogo, para a escuta, para a troca de ideias,
estão se tornando cada vez mais escassas. Muito bem, Renato. Inclusive, o presidente Lula está participando lá em Nova York, na ONU, de um evento chamado Em Defesa da Democracia, Encontro discute o combate ao extremismo, com a participação de vários chefes de Estado. Eu vi já o primeiro-ministro do Canadá, o primeiro-ministro da Espanha, né? Então, é um evento importante, está rolando aqui, está rolando agora, está ao vivo nesse momento. Depois eu vou até assistir. Renato, eu vou me despedir de você, liberar você, sempre agradecendo a sua participação. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui, viu, Miguel? Sempre um prazer. E a gente não pode esmorecer. Por mais difícil que seja dialogar, é importante. Quem tem paciência, faça isso e procure convencer outras pessoas, não por uma questão apenas de ganhar a eleição, mas por uma questão de realmente recompor um pouco a dignidade da sociedade, que hoje está extremamente ameaçada. Mas muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes. E vamos lá, a luta continua, como se diz, tá bom? Esse daí, abraço.